E se a mulher que mudou a história espiritual de uma nação fosse exatamente o tipo de crente que muita gente hoje olharia de cima para baixo dentro da igreja? E se a intercessora que Deus escolheu para gerar um profeta fosse a mesma que aguentava humilhação dentro da própria família, provocação dentro de casa e julgamento dentro do templo? Ana não era famosa, não era líder de ministério, não era a irmã do fogo que todo mundo chama para orar no microfone. Ela era, na verdade, a mulher que carregava uma dor que ninguém via por completo, mas que alguns usavam como munição para feri-la ainda mais. Talvez você conheça essa sensação. Talvez você também seja essa pessoa que senta no banco, faz tudo certo, ama a Deus, mas carrega no peito uma área da sua vida que parece que Deus esqueceu. Pelo menos é isso que as circunstâncias e as pessoas fazem você sentir. E aqui vai a parte que dói. Às vezes, quem mais te machuca não é quem está lá fora, mas quem deveria te abraçar dentro da casa de Deus. Ana era provocada pela outra mulher do seu marido, Penina, justamente naquilo que mais doía, a esterilidade. Enquanto uma exibia filhos, a outra exibia apenas lágrimas. Enquanto uma parecia frutífera aos olhos das pessoas, a outra parecia frustrada e talvez até rejeitada por Deus aos olhos da religião da época. Mas o texto bíblico deixa algo claro. O Senhor a tinha deixado estéril. 1 Samuel 1:5. Não era castigo, era propósito. Não era rejeição, era preparação. Talvez você também esteja vivendo uma esterilidade em alguma área e já esteja achando que Deus te abandonou. Mas, assim como com Ana, Deus não tinha perdido o controle nem por um segundo. Mas antes de Deus responder à oração de Ana, você precisa entender o cenário em que ela decidiu continuar olhando para Deus, mesmo quando tudo ao redor apontava para os erros e falhas das pessoas. A história de Ana começa em uma casa onde o amor era dividido e a dor parecia concentrada em uma pessoa só. Eucana, seu marido, tinha duas mulheres, Penina, que tinha filhos, e Ana, que não tinha nenhum. Na cultura da época, não ter filhos era visto quase como um sinal de maldição, vergonha, algo que colocava a mulher na categoria das defeituosas na sociedade. Penina sabia disso, e em vez de estender a mão, usava essa ferida como arma. Ano após ano, nas viagens a Siló, onde a família ia adorar e sacrificar ao Senhor, Penina provocava, irritava, cutucava Ana exatamente naquilo que a fazia chorar mais. Talvez você também tenha um ambiente em que, ao invés de cura, você encontra gatilhos, um lugar em que alguém parece ter prazer em tocar no que mais te dói. E o pior, isso pode estar acontecendo dentro da própria família, ou até dentro de um ambiente que leva o nome de Deus. A Bíblia diz que de tanta provocação, Ana chorava e não comia. 1 Samuel 1:7. A dor dela era tão profunda que afetava até o básico, o apetite, a rotina, a disposição para a vida. A Eucana, tentando consolar, solta uma frase que, embora cheia de intenção humana, não resolve o espiritual. Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? 1 Samuel 1:8. Aqui vem uma confrontação. Tem muita gente hoje tentando tapar buraco espiritual com consolo emocional humano. Gente que acha que uma frase bonita, um relacionamento, um cargo ou até um ministério pode resolver um vazio que só Deus pode preencher. Eucana amava Ana, mas não era melhor do que 10 filhos, porque aquilo não era uma questão de ter algo a mais. Era uma questão de ver a mão de Deus, onde parecia que Deus estava em silêncio. Mas foi exatamente nesse cenário de dor doméstica e desgaste emocional que Ana fez algo que muita gente hoje já desistiu de fazer. Ela decidiu levar a dor dela para Deus, não contra Deus. Chega um momento em que chorar e não comer já não é mais resposta. Ana se levanta. Não porque a dor diminuiu, mas porque ela decide fazer com a dor algo que muita gente hoje já não faz mais. Ela leva para Deus em vez de transformar em amargura contra Deus. Talvez você esteja há anos reagindo à dor como Ana reagia, chorando, travando, se isolando, perdendo o apetite pela vida. Mas ainda não deu o passo que ela deu aqui. Levantar e ir ao lugar de encontro com Deus mesmo ferida, mesmo confusa, mesmo sem entender. 1 Samuel 1 diz que em Siló, onde estava o tabernáculo, Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel 1:10. Perceba, a Bíblia não esconde a amargura dela, mas mostra para onde ela levou essa amargura. Aqui vem a parte que confronta. Não é pecado admitir que está amargo, cansado, ferido. O problema é quando você canaliza isso contra Deus.
contra a igreja, contra todo mundo, em vez de despejar isso no altar. Ana não foi reclamar com as amigas, não foi fazer fofoca sobre Penina, não foi postar indireta. Ela foi se derramar diante do Senhor. No meio daquela oração silenciosa, Ana faz um voto que revela o coração dela. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. 1 Samuel 1:11. Ela não pede um filho para competir com Penina. Ela não pede um filho para provar nada a ninguém. Ela pede um filho para devolver a Deus. E aqui tem uma verdade que confronta. Muita gente quer promessa, mas quer promessa para alimentar ego, status, comparação. Ana quer promessa para servir ao propósito de Deus, mesmo que isso custe o que humanamente mais sonhou. Talvez você também esteja pedindo algo a Deus, mas, se for bem sincero, ainda não colocou isso totalmente na mesa como Ana. Você quer resposta, mas ainda não quer propósito. Quer milagre, mas ainda não está disposto a dizer: se o Senhor me der, é teu primeiro, depois é meu. E é aqui que entra uma das partes mais atuais da história de Ana. O sacerdote, o líder espiritual, olha para ela e interpreta tudo errado. Ele vê a dor como descontrole, vê a oração como embriaguez. Ele diz: até quando estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. 1 Samuel 1:14. Talvez você também já tenha sido mal interpretado dentro da igreja. Talvez você tenha derramado lágrimas sinceras e alguém tenha chamado isso de exagero, drama, falta de fé, falta de equilíbrio. Talvez um líder que deveria cuidar de você te feriu com um diagnóstico apressado. Mas é exatamente aqui, quando a igreja erra com ela, que Ana nos ensina algo que confronta a geração que abandona tudo por causa do erro dos homens. Quando Eli a acusa de estar bêbada, Ana tinha todos os motivos para explodir. Ela podia ter dito: é por isso que eu não aguento mais essa liderança. Você não entende nada de dor. Eu não volto mais aqui. Mas a resposta dela confronta a nossa geração. Não, meu senhor. Sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. 1 Samuel 1:15. Ela não nega a dor, mas mantém o respeito. Ela se defende, mas não destrói a autoridade espiritual. Ela fala a verdade, mas não rompe com Deus por causa do erro do sacerdote. Talvez você tenha sido injustiçado por alguém que carrega título dentro da igreja. Talvez tenham te julgado sem te ouvir, te rotulado sem te conhecer. Mas a história de Ana confronta. Não use o erro dos homens como desculpa para romper com Deus. Depois de ouvir Ana, ele muda. Ele diz: vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. 1 Samuel 1:17. Perceba algo importante. O mesmo sacerdote que errou no diagnóstico foi usado por Deus para selar a resposta. Deus não ficou impedido de agir por causa da falha humana. Isso confronta uma mentalidade muito comum hoje. Se líder errou comigo, não quero mais saber desse lugar, nem de igreja, nem de Bíblia. A história de Ana mostra que Deus continua Deus, mesmo quando os homens que o representam falham. E aqui vem o ponto que talvez você precise ouvir. Deus não está limitado pelos erros de quem te feriu dentro da igreja. 1 Samuel 1:18 diz que depois da conversa com Eli, Ana se foi o seu caminho e comeu e o seu semblante já não era triste. Olha que forte. O rosto dela mudou antes da barriga mudar. A fé verdadeira começa a transformar o semblante antes de transformar o cenário. Deus ainda não tinha colocado o bebê no colo de Ana, mas já tinha colocado uma certeza no espírito dela. Talvez você esteja esperando ver para crer, esperando o milagre para só então descansar. Ana nos mostra o caminho inverso. Ela descansa antes de ver. Ela volta a comer, volta ao convívio, volta à rotina, mas agora carregando dentro de si uma palavra. Não sabemos se Penina parou de provocar, mas sabemos que algo em Ana mudou. Quando Deus acende fé verdadeira, as mesmas palavras que antes te destruíam já não têm o mesmo peso. E aqui vem a parte confrontadora. Às vezes você está esperando Deus calar os outros, quando Deus quer primeiro trabalhar em como você reage ao que os outros dizem. A verdadeira libertação não é quando todo mundo muda, é quando você é transformado por dentro. Mas Deus não ficou apenas no consolo interno. Ele decidiu responder de uma forma que marcaria não só a vida de Ana, mas a história de Israel. 1 Samuel 1:19-20 diz que o Senhor se lembrou de Ana. Ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou o nome dele Samuel, porque dizia: porque o pedi ao Senhor. Deus não só ouviu as palavras, ele ouviu as lágrimas. Aquele ventre que por anos foi motivo de vergonha, agora se torna altar de testemunho.
Talvez você olhe para a área mais estéril da sua vida e ache que nada vai nascer dali. Mas Deus é especialista em transformar o lugar da tua maior vergonha no lugar da tua maior mensagem. A alegria de Ana não era apenas finalmente sou mãe, era finalmente posso devolver a Deus aquilo que Ele confiou a mim. E aqui vem o confronto. O que você está pedindo a Deus? Um ministério? Um casamento? Uma restauração? Um chamado? Está preparado para ser de Deus primeiro e seu depois? Ou você quer algo que será só vitrine para você e nunca altar para Ele? Samuel cresce e com cada passo dele, o dia da entrega se aproxima. Aqui está outra verdade que confronta. Às vezes, quanto mais o milagre cresce, mais dói lembrar do voto que você fez. Muita gente promete coisas a Deus no deserto e esquece quando chega na terra prometida. Ana não. Ela sabia, esse menino é resposta para mim, mas é instrumento para Deus. E é exatamente no momento em que parecia que Ana teria todos os motivos para segurar Samuel para si, que a história dela nos mostra o tipo de fé que a igreja de hoje precisa recuperar. Quando Samuel desmamou, Ana fez o que muitos hoje não teriam coragem de fazer. Ela o levou até Siló para cumprir o voto que tinha feito. Esse é o tipo de obediência que não está só na boca, está no corte. Ela caminhava segurando a mão do menino, mas no espírito já estava soltando. Cada passo em direção a Siló era, ao mesmo tempo, um obrigada e um é teu. Talvez você esteja pedindo algo a Deus, mas no fundo tem medo de que, se Ele te der, Ele também peça de volta de algum jeito. A história de Ana confronta a idolatria do milagre. Se o que Deus te deu se torna intocável para Ele, já não é bênção, é ídolo. A Bíblia não descreve as palavras exatas de Ana para Samuel nesse momento, mas é impossível imaginar que ela não tenha explicado que aquele menino era resposta e missão ao mesmo tempo. Talvez você também precise ter conversas difíceis com aquilo que Deus te deu, com seu coração, com seus sonhos. Conversas em que você diz, você não existe para me servir, você existe para servir ao propósito de Deus. Esse tipo de verdade dói, mas liberta. Mas o momento mais forte ainda estava para acontecer, a hora de colocar Samuel nas mãos do sacerdote, que antes tinha julgado a própria mãe dele. Ana diz a Eli, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver. 1 Samuel 1, 27 e 28. Pensa nisso. Ela entrega o filho nas mãos de um sacerdote que não era perfeito, que tinha filhos desobedientes, que já tinha errado com ela. Mas ela sabia que acima de Eli estava Deus. Isso confronta diretamente uma ferida muito atual. Muita gente hoje decide nunca mais confiar nada a nenhum líder, a nenhuma igreja, porque um dia foi ferido. Mas a fé de Ana nos mostra que a confiança suprema nunca esteve no sistema, sempre esteve em Deus. Ela não confiou em Eli porque ele era perfeito. Ela confiou em Deus, que é perfeito e que continua agindo mesmo com instrumentos imperfeitos. O menino vai entrando, a mãe vai ficando para trás. Cada passo de Samuel é um pedaço do coração de Ana sendo colocado no altar. Talvez Deus também esteja te pedindo algo que parece injusto depois de tudo o que você passou. Você pensa, já fui ferido por gente que dizia representar Deus, agora ainda tenho que obedecer? A resposta de Ana, sem palavras, é: eu obedeço a Deus, não porque os homens merecem, mas porque Ele é digno. Aqui, Deus nos ensina algo que a igreja de hoje precisa recuperar. A fé que continua obedecendo, mesmo quando há histórico de erro humano, porque a confiança final está em Deus, não em pessoas. Mas depois da entrega, Ana não quebra, não se esvazia em revolta. Ela explode em adoração com um cântico que aponta para alguém muito maior do que Samuel. 1 Samuel 2 registra o Cântico de Ana, um dos textos mais poderosos do Antigo Testamento. Ela começa dizendo, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. 1 Samuel 2:1. Perceba, ela não canta, meu coração exulta em Samuel. Ela não transforma o milagre em centro da adoração. Ela continua com os olhos em Deus. Isso confronta diretamente a forma como muitos hoje lidam com suas vitórias. Gente que, quando estava na luta, orava, jejuava, se humilhava, mas quando Deus abençoa, passa a exaltar a si mesmo, sua própria história, seu próprio nome. Ela não está só contando a própria história, está profetizando sobre o caráter de Deus. Ela entende que a vida dela é só uma pequena parte de algo muito maior que Deus está fazendo na história. Isso confronta a mentalidade de viver uma fé centrada em si. A verdadeira espiritualidade não é minha história acima de tudo, mas Deus usando minha história para apontar para Ele. Os estudiosos mostram que o Cântico de Maria, em Lucas 1, ecoa o Cântico de Ana em 1 Samuel 2. Isso
significa que a história de Ana não termina em Samuel, ela aponta para Jesus. Ana canta sobre um Deus que derruba tronos, exalta humildes, alimenta famintos e esvazia ricos, a mesma lógica do reino que Jesus encarna. A vida dessa mulher, que foi ferida dentro de casa e mal entendida no templo, acabou ajudando a construir a linguagem profética que apontaria para o Salvador. E se a dor que você vive hoje e a forma como você decide reagir a ela estiver escrevendo uma história que vai muito além de você e da sua geração? 1 Samuel 2:11 diz que o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. O filho que Ana entregou não foi perdido, foi consagrado. Tem coisa que você acha que perdeu quando entregou para Deus, mas na verdade foi só tirada da sua mão para ser colocada nas mãos certas. Tudo que é realmente entregue ao Senhor não se perde, se multiplica. A palavra diz que todos os anos Ana subia para ver Samuel e levava para ele uma túnica pequena que fazia com as próprias mãos. 1 Samuel 2:18-19. Ela não abandonou o filho. Ela só entendeu que ele pertencia primeiro a Deus, depois a ela. Isso é muito forte para quem tem medo de que, se obedecer, vai perder tudo. Quando você entrega a Deus, ele não corta vínculos, ele purifica vínculos. Ana continuou mãe, mas agora de um menino que servia ao propósito de Deus em primeiro lugar. E como se isso não bastasse, Deus ainda decide responder de uma forma que mostra que ninguém perde por obedecer. A Bíblia diz que o Senhor visitou a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. 1 Samuel 2:21. A mulher estéril agora é mãe de muitos. Deus não só respondeu o pedido inicial, ele foi além. Ele não ficou devendo nada. Enquanto Samuel crescia no serviço do Senhor, a casa de Ana se enchia de risos e pequenos passos. Talvez você tenha medo de obedecer porque acha que Deus vai ficar com o que você ama e te deixar vazio. Mas a história de Ana grita: Deus é o único que pode pegar o que você entrega e devolver multiplicado, e ainda assim continuar sendo dono. Samuel se torna um profeta que ouve a voz de Deus quando outros já não ouviam. Ele se torna a voz de Deus para uma nação em crise espiritual. E tudo começou com uma mulher que decidiu não deixar sua dor matar sua fé. Uma mulher que escolheu não abandonar Deus por causa do erro da igreja, mas continuar olhando para ele acima dos homens. E é aqui que a história de Ana atravessa os séculos e entra na tua sala, no teu quarto, no ônibus onde você está assistindo esse vídeo. Agora é a hora de olhar para a tua vida à luz da história de Ana. Você foi ferido pela igreja, como Ana foi mal interpretada por Eli. Talvez alguém te julgou sem te ouvir, riu da tua dor, espiritualizou mal a tua luta. A tentação é colocar tudo no mesmo pacote. Deus, igreja, Bíblia, crente, não quero mais nada disso. Mas Ana mostra outro caminho. Ela não deixou o erro do sacerdote roubar a fé no Deus que ela conhecia. Você foi provocado dentro de casa, como Ana era por Penina. Pode ser família, casamento, amigos, colegas de ministério. Gente que toca exatamente na área onde você se sente estéril. A tendência é responder na carne, entrar em guerra com pessoas. Ana decidiu lutar no lugar certo, na presença de Deus, não no campo da fofoca ou da comparação. Você está vivendo uma área de esterilidade. Pode ser emocional, espiritual, financeira, ministerial. Anos orando, anos esperando, anos ouvindo promessas e nada. A história de Ana diz: esterilidade não é sinônimo de abandono. Às vezes é palco preparado para um testemunho que vai muito além de você. Você tem dificuldade em cumprir o que prometeu quando estava na dor. Talvez tenha prometido: se Deus restaurar meu casamento, vou servi-lo de verdade. Se Deus me tirar dessa, nunca mais brinco com a fé. Mas agora que o milagre começou a crescer, você tem medo de entregar. Ana mostra que quem se agarra demais ao milagre acaba perdendo o propósito. Quem entrega o milagre encontra multiplicação. Você precisa aprender a olhar para Deus, não para os homens. Os homens falham, líderes erram, sistemas se corrompem, mas Deus continua santo, justo, fiel e digno de confiança. A fé madura não é a que depende de líderes perfeitos, é a que continua em pé, mesmo depois de ter sido ferida dentro da igreja. No fim das contas, a história de Ana não é sobre uma mulher perfeita, mas sobre um Deus perfeito agindo através de alguém que decidiu não desistir de falar com ele. Ela nos lembra que a dor pode te empurrar para longe de Deus ou para mais perto dele.
A escolha de permanecer em Deus, mesmo ferido, pode gerar algo que abençoa gerações. A história de Ana aponta para Jesus, o verdadeiro cumprimento do cântico dela, o rei que exalta humildes e levanta caídos. Se os homens te feriram, olhe para ele. Se a igreja falhou, olhe para ele. Se o milagre demora, olhe para ele. Se essa história tocou seu coração, se você entendeu que o problema nunca foi Deus, mas os homens, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história bíblica. Compartilhe esse vídeo com alguém que foi ferido pela igreja, alguém que está vivendo uma esterilidade em alguma área da vida, alguém que precisa lembrar que Deus ainda ouve orações como a de Ana. Comente qual foi a frase ou momento que mais te confrontou. Que Deus abençoe você. Até a próxima.